E aí? Ô, vem cá. Não, peraí. Me diz um negócio. Você acha mesmo que só pelas teorias, só pelos estudos, você vai chegar na resposta dessa pergunta? Amigão, não dá. Não dá. O que é necessário é se ter a experiência e fazer os seus testes para você chegar nesse resultado por meio da sua percepção. Deus, ele só pode ser percebido, ou só poderia ser percebido, porque para muitas pessoas isso é uma questão, né, dessa possibilidade ou não, só poderia ser percebido, só pode ser percebido, se você, com a sua consciência, com a sua percepção, você atestar isso para dentro de você mesmo. O que acontece? A gente já sabe, já foi muito divulgado, né, a respeito do difícil problema da consciência e dos estudos, né, da mecânica quântica, da física quântica. Já tem vários debates com vários autores, várias pessoas, né, que falam a respeito disso sobre os experimentos. O que acontece? Nos experimentos da física quântica, com relação principalmente ao experimento da dupla fenda, né, que isso pode ser feito um vídeo explicando mais, mas se você pesquisar aí na internet, entra aí no Google, coloca o experimento da dupla fenda barra consciência ou só experimento da dupla fenda, para você entender um pouco melhor o que significa. Basicamente, o resultado do experimento demonstra e comprova que uma partícula, seja um elétron, seja um fóton, ele só pode ser medido a partir do momento que há um observador consciente. Enquanto não acontece a observação do experimento, do resultado, quando o elétron ele é enviado por duas fendas diferentes e tem um anteparo na parte de trás e ele bate nesse anteparo, se não é observado, ele aparece como um padrão. Ou seja, quando o cientista vai ver no final do experimento, depois de ele ter dado início a ele e for analisá-lo só posteriormente, eles vão ver um padrão de interferência. Mesmo havendo duas fendas, o elétron ele bate como uma onda, ou seja, ele está em superposição. Ele estava em um campo de possibilidades, então ele demonstra no anteparo essas possibilidades, onde ele poderia ter esbarrado em todas as possibilidades possíveis a partir das duas fendas. Agora, quando tem uma câmera ou quando alguém observa enquanto o experimento está acontecendo, o elétron ele tem o comportamento apenas de uma partícula. Então, quando ele vai até a fenda, ou ele passa por uma ou ele passa por outra. E fica um padrão, como eles jogam vários, né? Fica um padrão ali de duas linhas, né? Então, o que isso demonstra? Que quando tem uma pessoa observando, quando tem uma observação do experimento, o elétron ele se comporta como uma partícula. E quando não tem, ele se comporta como uma onda. Por que isso é tão relevante dentro da física quântica? Porque assim, essa perspectiva de que há um observador e quando há um observador, as coisas são colapsadas, isso leva em consideração que a observação consciente, que a nossa consciência, com a nossa percepção, nós como seres humanos ou qualquer outro ser que venha a medir o experimento e a presenciá-lo, a matéria ela é colapsada. E quando não há, ela fica um padrão de probabilidades. Ou seja, isso demonstra que a nossa realidade ela é colapsada a partir da nossa consciência, do nosso observar com relação às coisas. Mas o que acontece? Para muito além desse experimento e toda a discussão que tem por trás disso, para você compreender todas as questões dos experimentos que acontecem dentro da física quântica e dentro das explicações da física como um todo, para você ter a compreensão de quem é Deus e de se ele existe ou não, você precisa partir de uma percepção interna sua. Porque assim, quem é que está medindo o equipamento? É o cientista. É o próprio cientista que dá validade para o equipamento, para aquilo que está acontecendo no experimento naquele momento. É ele, como um aparelho medidor, que consegue medir e identificar se o resultado daquele experimento ele está correto ou ele não está. Então, a partir desse pressuposto, você pode compreender que a medição,
A validade das coisas, elas só podem ser atestadas por aquele que observa. O próprio experimento da dupla fenda já comprova isso. Um elétron que passa por duas fendas, se não é observado, ele aparece várias linhas no anteparo posterior, nas quais ele poderia passar, ou seja, ele estaria em superposição, mas quando tem alguém observando, esse é o ponto. Quando tem alguém observando, ele se torna uma matéria, ele é colapsado, entende? Então, isso explica que a consciência, ela tem a capacidade de atestar o momento das partículas. Daí o que acontece? A gente poderia ficar falando aqui sobre física, já tem um debate imenso. Isso aí, o público já está dividido a respeito dos experimentos da física, se são reais ou se não são. Isso é relevante, é muito importante que se tenham boas pesquisas e que se demonstre de forma probabilística as possibilidades por exemplo, da mente influenciando a matéria e da consciência como causa primária das percepções e da realidade, como causa primária da realidade. Mas o que rola? O ponto é esse, só analisando pelos experimentos, só analisando a parte da teoria, muitas vezes você pode não chegar no resultado. Mas se você estudar para um caramba, estudar muito, você vai chegar nas suas compreensões. Você tem que estar aberto às possibilidades que essas teorias apresentam. Mas assim, para você comprovar para si mesmo a existência de uma inteligência superior, onipotente, onipresente, onisciente, e a ciência chama de princípio causador inteligente, é um nome científico, né? Vamos dizer assim, dado para essa inteligência superior do universo, você precisa ter a percepção disso, para além do campo físico. A questão das teorias e da forma como os cientistas fazem ciência hoje em dia, não exclusivamente, pois tem outras formas e acontece de outras formas, mas basicamente é a respeito da utilização do método científico como sendo uma ciência racional, ela sendo uma ciência na qual, pela racionalidade, você chega em vários resultados. Nesses resultados são analisados por meio da racionalidade. Mas o que rola? O que rola é que nós, como consciências, como seres humanos, nós temos várias capacidades e várias habilidades diferentes. E a capacidade da razão, a habilidade da razão é uma entre elas. Nós temos vários tipos de percepções que passam dos 5 sentidos. Você tem percepções extrasensoriais. E aí que está o ponto delicado, aí que está o ponto de convergência do negócio, entendeu? E de divergência, né? Porque se a pessoa não explora essas habilidades extrasensoriais, se ela não busca desenvolver isso, ela não vai ter a percepção daquilo que está para além da explicação racional das coisas. O universo, como muitos sabem, acredito que todos devem saber, ou boa parte, ele não pode ser explicado simplesmente de forma racional. O universo é extremamente complexo. Como é que se vai reduzir os fenômenos do universo a explicações racionais se ele é infinito em suas formas de ser, de existir, de estar? Tem coisas como sabemos que nós como seres humanos não compreendemos. Qual é a questão com a ciência? A ciência quer descobrir, honestamente, como é que é o universo. Mas se não partir de outro ponto de análise, de outras percepções, de outras formas de se fazer ciência, de formas que você utilize outros mecanismos para você atestar a validade das informações e das correlações que acontecem no universo, a ciência vai continuar limitada à racionalidade, vai continuar limitada às formas de se perceber as coisas do universo. E vocês podem chamar de místicos, né? Tem vários sábios, várias pessoas extremamente capazes, extremamente conscientes a respeito das informações do universo, de como o universo funciona, da realidade em si. Eles já falam há milênios, há muitos anos. Próprio Jesus
Ele falava de como Deus e de como o universo funcionava por meio de parábolas. Ele explicava a respeito das leis da vida. Vários sábios e de incontáveis eras já tentam nos passar essa percepção do que alguns chamam o oculto, da percepção daquilo que está para além da percepção racional, para além do véu. Então, o que é importante aqui nesse momento? Seria interessante a ciência avançar. Qual o próximo passo? É justamente esse. É partir de um novo ponto de percepção, é explorar novas formas de compreender, de absorver e de transmitir os conceitos acerca da realidade de como o universo funciona por um outro âmbito, por uma outra percepção, pelas percepções extrasensoriais. Mas o que acontece para a ciência? Olha só, é porque se você vai se utilizar do pesquisador como um aparelho de medição para essas percepções extrasensoriais, o ponto é que o que valerá será o relato dele. Não haverá uma prova física concreta, você entende? Se não tem uma prova física concreta, a ciência descarta, porque não tem comprovação. Eles não comprovam relatos individuais dos pesquisadores para dados empíricos válidos, entende? Aí que está o problema. E essa é a grande divergência, não vai ter. Não vai ter dados físicos concretos, senão possibilidades daquilo que poderia existir ou não, de uma realidade mais sutil, entende? Pelo que dizem algumas pessoas, alguns pesquisadores que falam que num futuro próximo teremos a capacidade, né, de desenvolver equipamentos que consigam aferir informações de campos mais sutis da realidade, né? É possível ter equipamentos que consigam chegar a resultados nos quais não estariam necessariamente nessas nossas 3 dimensões, né? É possível se explorar as próximas com alguns equipamentos. E também a gente tem a outra teoria, que é do emaranhamento quântico, do paradoxo EPR. O que acontece ali? No emaranhamento quântico, 2 partículas elas são emaranhadas e não importa o lugar onde elas estiverem no universo. Quando você mexe no spin de uma partícula, imediatamente do outro lado do universo, a partícula, por exemplo, se o spin está numa direção, a outra partícula ela vai para uma direção extremamente oposta, exatamente oposta, no mesmo instante. Mas é sem nível de tempo, é no mesmo momento, no mesmo milissegundo. Ou seja, mais rápido do que a velocidade da luz. Só um ponto aqui para exemplificar que há, por meio da ciência, uma explicação de que algumas partículas elas trafegariam por outros âmbitos que não são da primeira, segunda ou terceira dimensão, entende? Então, o que acontece? Na ciência tradicional, esses pesquisadores, essa forma de se fazer ciência, ela está ultrapassada, entende? Tem vários motivos para as pessoas que são extremamente inteligentes. A gente tem que dar o crédito devido para vários pesquisadores, né, ao longo da história que tinham uma visão abrangente para a sua época, mas ainda assim limitada. E, poxa, alguns dos maiores gênios da história, que foi, por exemplo, Albert Einstein, o próprio Einstein, ele falava sobre o efeito fantasmagórico à distância com relação ao experimento do emaranhamento quântico, né, do spin das 2 partículas. Ele não sabia explicar o porquê, ou de que forma, ou por que meio acontecia esse efeito. Por que o spin da partícula, no mesmo milissegundo, no mesmo instante, mais rápido do que a velocidade da luz, ela se movia exatamente na direção oposta quando a outra era mexida? Por onde trafegava isso? Ele não sabia explicar. E, poxa, o cara, ele era extremamente muito inteligente, né? Como todos bem sabem. E com o passar do tempo, a mecânica quântica foi se desenvolvendo e ele chegou a outras conclusões, tanto é que no final da vida ele elaborou inúmeras teorias, na verdade, né? Foi encontrado vários papéis dentro do apartamento onde ele morava e tudo isso foi suprimido, né? Então, hoje em dia não se sabe o que exatamente ele estava pesquisando e quais conclusões ele veio a chegar posteriormente, né? Porque um bom pesquisador é isso, ele começa de forma cética, né? Porque a visão cética, basicamente nós todos nascemos céticos, né? Nós todos. E com
o passar da infância, o passar do tempo e da nossa criação, do nosso desenvolvimento, vamos tendo nossa compreensão a respeito da realidade. Então, para vocês verem que essa compreensão de que o universo ele é mais complexo do que a gente imagina e que é preciso explorar outros âmbitos para nós termos uma percepção mais válida a respeito do que é real ou não, é extremamente fundamental. E é preciso se abrir a isso. A ciência precisa se abrir a essas novas possibilidades de se fazer ciência. O que pode acontecer e o que é provável que aconteça? Porque assim, com relação à ciência física demonstrativa, para você ver a teoria e você correlacionar aquilo, identificar se aquilo tem validade ou não, você vê fatos como num papel na sua frente, né? Mas para você atestar a validade daquilo ou não, é você quem dá a validade para aquilo, beleza. Mas para isso acontecer, por exemplo, para o corpo científico, para a ciência avançar, é preciso que haja uma quantidade de estudos significativas que demonstrem de forma empírica os resultados para que a pessoa consiga compreender um âmbito maior por meio da probabilidade daquilo acontecer. Porque sempre vai ser com relação a âmbitos mais sutis a respeito do funcionamento da realidade, você vai ver a probabilidade daquilo ser real ou não. Então os pesquisadores vão fazer os seus experimentos, terão novos experimentos, isso precisa ser colocado em prática, né? Precisa haver investimento para isso, isso é uma coisa que eu pretendo tratar mais à frente, para daí então o pesquisador ele vê, poxa, isso aqui tem 98% de validade. Daí o pesquisador ele vai ter que se coçar, vai ter que, por meio da sua própria percepção, atestar aquela probabilidade, né? Porque a física, com relação a muitas das comprovações que vão acontecer por coisas que não compreendemos no momento que a física não compreende, vai ser por meio de testes empíricos e por meio de probabilidades daquilo ser real, no sentido de que quando um pesquisador ele vai fazer uma pesquisa, por exemplo, um pesquisador que se utiliza dessa nova forma de se fazer ciência por meio de percepções extrasensoriais, vai ser o relato desses cientistas e desses pesquisadores e a credibilidade que iremos dar a eles com relação ao relato que eles vão dar das experiências que eles tiverem com relação aos estudos que eles fizerem, entende? Sobre essas novas percepções. Então, esse é o ponto. Precisaremos acreditar e ter convicção de que aquele pesquisador ele está sendo coerente e ele está sendo verdadeiro. Mas isso só vai acontecer quando houver vários pesquisadores. Isso para convencer os mais céticos, né? Pois é preciso ter uma amostragem maior de evidências, então, para daí a pessoa decidir que daí, pô, aquilo, isso aí tem validade, né? Será que não é bom eu começar a testar por mim mesmo? Ou seja, você se abrir para esse campo, para essa nova forma de perceber as coisas, de perceber o universo. Isso agora falando para as pessoas que têm dúvidas, né? De como saber o que é real e o que não é. Mas vem cá, se você chegou até aqui, até essa parte do vídeo, é porque esse é um assunto que te interessa bastante e que, no mínimo, para aqueles que são muito céticos, né? E que têm uma racionalidade muito rebuscada, vamos dizer assim, né? A pessoa que é muito racional, que é um pouco mente fechada, o que você acha de testar? Hein? O que você acha de testar novas formas de perceber a sua própria realidade? E se eu te falar que tem formas de você perceber essa inteligência superior? Como é que você comprova para si mesmo de que de fato há uma inteligência onisciente, onipresente e onipotente que permeia todas as coisas? De que você faz parte de um campo não só pessoal das suas compreensões, mas coletivo, no qual você consegue acessar todas, guardadas as devidas proporções e capacidades de cada ser, acessar as informações do todo contida no universo. Não seria interessante você atestar por conta própria, dentro de si mesmo, aprendendo a fazer uma cisão entre aquilo que é da sua mente e que é elaborado por você e o que é uma informação sutil do campo coletivo, do todo, vamos chamar de campo geral. Essa informação válida, que tem paridade com a realidade e não apenas sendo uma percepção da sua subjetividade.
Ou seja, uma percepção criada a partir das informações apenas de que você tem, mas sim de uma informação que esteja alinhada com os princípios da realidade, que esteja alinhada com a verdade, a realidade das coisas, entende? Porque a verdade, ela é um fluxo constante da realidade. E o nosso desafio é compreendermos a realidade como ela é. E isso fazemos dentro da nossa consciência, dentro de nós mesmos. E é preciso separar aquilo que criamos a partir da nossa subjetividade, que é como se fosse superficial ou artificial, e o que é real. E as duas coisas, elas se relacionam. Como você faz isso? Como já foi falado, é por meio da sua percepção. Você precisa encontrar formas para você compreender um pouco mais a respeito de como você pode fazer essa cisão. Mas, basicamente, você precisa analisar por si mesmo essa possibilidade. Essa seria a primeira coisa para aquele que é muito cético ou racional. É recomendado para algumas pessoas que estude bastante, que vá a fundo na física quântica, que estude sobre todos os âmbitos máximo possível, da ciência, até chegar ao momento onde você compreende, opa, peraí. Então, pelo que parece, essa possibilidade aqui de haver um princípio causador inteligente do universo, de haver uma inteligência maior por trás de tudo isso é muito grande. A pessoa pode chegar a isso, mas é preciso estudar bastante para levar vários pontos em compreensão, em correlação, Mas você pode simplificar, você pode encurtar esse caminho, olhando para as coisas simples da vida, Como é que você percebe o oculto? O oculto é só um termo que, enfim, aquilo que não se conhece, E o que eu ofereço como método e objetivo para você é você se abrir para a compreensão dessa inteligência superior. Se você fizer isso, se você pensar assim, poxa, tá bom, eu quero descobrir isso é real ou não, você terá que se abrir a isso. Se você se fechar para essa percepção, não vai acontecer, porque você precisa estar atento a novas formas de perceber. Então, como já foi falado aqui no início do vídeo, você precisa explorar essa possibilidade, a possibilidade da existência de uma inteligência maior, da existência de Deus, por você mesmo, pelo seu interior. Então, eu deixei aqui embaixo um PDF para você baixar com várias técnicas, várias informações ali que você pode estar utilizando. Foi feito com muito carinho, foi feito por esses dedos, sem inteligência artificial, uma outra inteligência utilizada para a elaboração desse PDF, para você conseguir se conectar e ter um relacionamento mais próximo com o seu interior, com Deus e com o universo. Para você que já acredita e já tem a experiência do divino dentro de você, ainda assim esse material ele pode lhe ser muito útil. Então, baixa aqui, baixa aí embaixo, tá aí embaixo na descrição do vídeo, para você dar uma olhada, se beneficiar ali dessa escrita muito bacana, com técnicas excepcionais ali que você pode usar no seu dia a dia para ter esse relacionamento mais próximo com ele, para você perceber de forma mais clara a sua intuição, perceber as coisas que chegam até você por um âmbito superior. Então, baixa aqui, baixa ali o PDF e faça bom uso desse material. Viu? Se você gostou do vídeo, já curte, compartilha com quem você acha que precisa ver esse conteúdo, que seria muito importante ou interessante que a pessoa tivesse contato com isso. Já manda aí para ela, fala, encontrei um negócio bacana, dá uma olhada. Se inscreve aqui no canal. Nesse canal ainda vai ter muito conteúdo relevante. Vai estar sendo postado muita coisa bacana, muitas formas, métodos e informações muito legais. Então já se inscreve, deixa ali inscrito para daí estar recebendo esses novos vídeos, beleza? E nos vemos na próxima.